Bom, dando prosseguimento ao nosso evento, convido para a composição da mesa técnica as diretoras das bibliotecas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Janice Silveira e Mônica Riso, que irão moderar a mesa redonda Políticas Públicas para Livro, Leitura e Bibliotecas. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação para a Biblioteca da Câmara dos Deputados, mais uma vez, em parceria com a Biblioteca do Senado Federal, sediar a abertura da Semana do Bibliotecário, um evento que conta com a participação de diversas instituições, públicas e privadas, reunidas em prol da discussão de pautas tão importantes para a classe bibliotecária e para a sociedade. No momento em que o Brasil e o mundo atravessam mudanças tão sensíveis, mais do que nunca, a biblioteconomia e a ciência da informação precisam estar concatenadas às demandas sociais. Com a palavra, então, a Mônica Riso, para dar as boas-vindas também. Muito obrigada a todos pela presença. Realmente, assim, o maior presente que nós poderíamos ter recebido de nós mesmos é estarmos todos aqui juntos, comemorando o nosso dia. Eu gostaria de complementar as palavras da Janice e aproveitar um pouco daquilo que foi dito na mesa inicial e dizer que o tema desse nosso encontro de hoje, que é Transformando Biblioteca, Transformando Sociedades, é um tema que a Janice trouxe, se apropriando do lema da IFLA para o ano de 2018, e eu entendo que foi a melhor escolha que nós poderíamos ter feito, porque as bibliotecas, não é, como uma via da cultura, elas têm esse poder, não é, esse soft power, como dizem por aí, não é, esse poder doce, poder suave, de encantar as pessoas e de permitir que nós possamos nos reunir por uma causa que é a causa de todos, é a cultura, é a educação e um país e um mundo melhor para todos nós. Eu vou chamar os palestrantes da mesa técnica. Elisa Machado, que possui graduação em Biblioteconomia pela Escola de Biblioteconomia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. É mestre e doutora em Ciência da Informação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e atuou como diretora do Departamento de Bibliotecas Públicas da cidade de São Paulo e, posteriormente, como coordenadora geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Atualmente, Elisa é professora da Unirio, no Rio de Janeiro. Gostaria de chamar a Carolina Perdigão, que eu peço desculpas, não tenho aqui o seu currículo para poder falar, mas eu sei que você é bacharel em biblioteconomia e que atualmente está dirigindo a Biblioteca Demonstrativa de Brasília. E ela está aqui representando o diretor do livro Leitura e Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, Guilherme Helvas, que não pôde comparecer, mas que mandou os seus votos de feliz evento e também pediu que Carolina o representasse. E, por fim, eu chamo o Ricardo Queiroz, que é graduado em Biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo também, é mestre em Ciência da Informação e Documentação pela USP e coordenou o Plano Municipal do Livro Leitura, Literatura e Bibliotecas da cidade de São Paulo. Com palavra a Elisa, não é? Que vai começar? Isso. Pode ser? Queria só fazer um comunicado que as perguntas serão feitas por escrito ao final do evento. Nós temos duas colegas, a Larissa e a Bruna, que estão circulando aqui no auditório com papéis e caneta para auxiliar as perguntas. Então, Elisa. Bom, deixa eu me ajeitar aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, meus colegas da mesa, Janice, Mônica, representando aqui as bibliotecas do Senado e da Câmara. Para mim é um grande prazer estar aqui, e uma oportunidade também, né, de compartilhar com vocês as minhas reflexões, as minhas inquietações. Então, assim, em primeiro lugar, agradecer mesmo o convite. Eu preparei
uma fala bem curta, tá? Que eu acho que o mais interessante vai ser a gente conversar mesmo sobre a temática políticas públicas, do livro, leitura e bibliotecas. Então, também quero parabenizar a organização do evento por abrir essa mesa, né, e colocar esse tema em pauta. Nós estamos na casa do diálogo, na casa da construção das políticas públicas. E nós, bibliotecários, nesse dia aí em que estamos comemorando, né, o nosso dia aí, é muito importante a gente discutir essas questões, principalmente no país que estamos, né? Eu vou começar, me preparei para falar um pouquinho, né, sobre o cenário do Brasil, cenário da leitura, cenário da informação, para depois a gente entrar nessa questão de o que é política pública, para que política pública, e aí as questões que eu trago, né, mais em termos assim de instigar as nossas discussões. E como que na universidade, eu estou dentro da universidade pública, na Unirio, como que nós temos trabalhado um pouquinho essas questões. Bem, falar do Brasil é falar de um país continental, é falar de um país com mais de 207 milhões de habitantes, um sistema federativo, onde a gente tem o município, o estado e a federação, né, com autonomia de trabalho, e 5.570 municípios. Ou seja, a gente não pode nunca esquecer disso, dessa grandiosidade que a gente tem. É muito diferente a gente fazer comparações da nossa situação com países pequenos de outros continentes e assim por diante. E eu acho que isso é uma coisa que eu gosto sempre de pautar. Além disso, mais do que isso, dessa questão territorial, nós temos uma questão cultural, econômica, né, e social, uma diversidade muito grande. Eu venho com essa experiência de ter trabalhado no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e com a vivência de perceber a dimensão, a problemática que é atuar na Amazônia, no Amazonas, com um estado que tem 62 municípios, a diferença de atuar no Rio Grande do Sul, que tem 497 municípios, e Minas Gerais, que tem mais de 800 municípios. Aí você fala, mas Amazonas, né, 62 municípios é fácil, mas e aí a dificuldade de chegar, a diversidade, assim por diante. Então, tudo isso é muito importante. Não dá para a gente pensar num Brasil único, né, numa forma única, numa biblioteca única. Bem, além disso, se a gente for agora para a questão da leitura, a gente tem os dados do INAF, que apontam que 73% da população ainda tem que está naquela condição de alfabetizado funcionalmente, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros que consegue ler e escrever tem as habilidades para leitura, escrita e matemática, né? Nós estamos em 59º no ranking de leitura e 56% da população é considerada leitora pela pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Uma pesquisa que é muito importante, vem lá da cadeia editorial, né, da produtiva do livro, mas que dentro da universidade nós temos dificuldade de fazer essas pesquisas, dentro do governo nós não temos essas pesquisas, ou seja, nós estamos pautados por pesquisas de mercado, né, com interesses de mercado. Então, isso é muito importante a gente entender também quando a gente fala desses números. Em relação à informação, né, nós trabalhamos com leitura, informação, a gente está falando de política de leitura e informação. Nós temos aí, em 2011, foi aprovada a lei de acesso à informação, que foi um diferencial no nosso país, né? Nós temos... naquela época ela era considerada, eu não sei como é que está agora, mas foi uma mudança significativa em relação à transparência pública e à organização da informação pública. Isso é muito importante. Por outro lado, a gente tem também aí a internet, que está em 29% das casas com família, né? Casas com famílias com renda de até um salário mínimo.
e 97% nas casas de famílias com renda superior a 10 salários mínimos. Esses dados são agora de 2017. Ou seja, a população a classe média alta, ela tem internet em casa, mas a população de baixa renda não tem. Só 29% das casas têm internet. Então, quando a gente pensa em biblioteca, que precisa dar acesso à informação, a quantidade de população que precisa de acesso à internet ainda é muito grande. E um outro dado que eu trago aqui em relação à informação que me impactou muito nos últimos tempos, que é o nosso país, o Brasil, é o segundo país com a pior percepção da realidade. Um dado de uma pesquisa Ipsos, que foi agora em 2017. O presidente do Ipsos, chama Celso Simo, o sobrenome dele, ele falou o seguinte: o deslocamento da realidade a partir da percepção está relacionada à desigualdade no acesso à formação educacional e cultural da nossa população. E eu vou mais além. Esse deslocamento da realidade, ele está intimamente ligado com a falta, com a carência de bibliotecas públicas e escolares. Tá? Se nós não temos espaço de acesso público à leitura e à informação para a nossa população, a gente vai ter mais dificuldade de acesso à informação confiável, àquela informação trabalhada. Bem, esses índices, essa condição de precariedade desses nossos espaços que aqui na mesa de abertura, o deputado distrital Reginaldo Veras falou com muita propriedade, né? Também o presidente do CFB, ele contribui para que a gente permaneça nesse segundo lugar, segundo país com os índices, né? O segundo país com pior percepção da realidade. A percepção da realidade, o que é? Acesso à informação. Bem, diante disso, a gente está aqui falando de políticas públicas, né? Então, como que a gente pode transformar essa realidade, né? A gente tem que transformar construindo caminhos, construindo estratégias, e a política pública, ela vem nesse sentido. Mas o que é a política pública, né? Segundo o SEC, a política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Olha que coisa simples, uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Tá, e esse problema ele tem que entrar na agenda dos políticos, na agenda dos partidos, então do nosso presidente da Câmara, que estava aqui anteriormente, né? Ele tem que estar dos partidos. Bem, por quê? O que é a agenda? A agenda é o conjunto desses problemas. Problemas que se transformam. Os governos e os partidos eles vão construir programas, projetos para enfrentar criar soluções, né? Buscar soluções. Bem, diante disso, aí eu vou começar a trazer as minhas questões, né? E as questões que eu venho discutindo dentro da universidade com os meus alunos. Primeiro, o acesso à leitura e à informação são problemas públicos para a nossa população? São considerados problemas públicos? Porque se ele não for considerado problema público, não vai ter ninguém trabalhando para construir política pública, né? Ele não vai entrar na agenda de governo se ele não for considerado problema. Então, a gente tem visto a mídia, né, o que o Brasil, ele, de certa forma, a população ela está pautado na mídia comercial, de mercado. Até que ponto que a gente, que essas questões, então, como que ficam essas questões? Bom, vamos dizer que ele seja um problema público, né? Aqui mesmo na mesa foi colocado que é, sim, um problema. Então, eles estão inseridos nas agendas dos partidos, das lideranças políticas? Alguém, acho que do IBICT aqui, eu não lembro. Cecília acabou de falar isso. Precisamos consultar os candidatos a governo, nós vamos ter eleição esse ano, né? Qual é a agenda? A biblioteca, o acesso à informação, o acesso à leitura, está na agenda deles e quais são os programas, né?
Quais as alternativas estão sendo construídas para buscar essa solução? Aí a gente tem aqui uma representante do governo que vai poder falar um pouquinho para nós sobre isso. Quando identificadas como tais, as bibliotecas públicas e escolares são pensadas como solução para esses problemas? Às vezes eu acho que não. As pessoas até reconhecem que a gente tem problema aí, mas não lembram que é a biblioteca que vai poder ajudar, que é o centro de documentação. Nem todo mundo tem a consciência que a gente ouviu aqui desse discurso, desse início de mesa, que foi muito, muito legal. Achei muito bacana a homenagem que fizeram às bibliotecas e aos bibliotecários. Então, qual a noção de biblioteca pública e de biblioteca escolar dos tomadores de decisão? Eu estive no governo, né, no Ministério da Cultura, atuando no Sistema Nacional, e acho que a maior dificuldade que eu tinha não era o recurso. Esse também era, porque vem depois. A maior dificuldade era fazer os meus colegas, fazer as pessoas que trabalham comigo, que não são bibliotecários, entender o que é biblioteca, entender o que nós podemos tratar. Porque se as pessoas não entendem, não sabem quais os benefícios, a política que elas constroem até tem boa intenção. Tá? Vamos distribuir livro. Né? O que mais se faz? O que o MEC faz? Distribui livro. Plano Nacional da Biblioteca Escolar distribui livros. Né? Será que é isso só que precisamos? Né? Aí, só se distribuir livro, a gente já pode começar. Que livros, quanto custa e assim por diante. Mas tem outras questões a serem discutidas. O Reginaldo Veras falou isso também. Falou, quando consegue colocar na pauta, você não consegue fazer a transferência de recurso, porque a estrutura de governo não reconhece as bibliotecas como espaços de gestão. Bem, outra questão, com que bases, né? Quais são os dados e informações que embasam a construção dessas políticas públicas? Quando tomam decisão de fazer uma política pública para melhorar o acesso à informação, à leitura, os espaços de biblioteca, com quais dados que eles tomam essa decisão? Os nossos dados são muito frágeis. Aí eu digo, até hoje, eu dizia isso há 10 anos atrás e continuo dizendo, o MEC sabe quantos alunos entraram e quantos alunos estão fora da escola no Brasil. Sabem do Iapoque ao Chuí. O Ministério da Cultura não sabe quantas bibliotecas tem, quantos museus tem, quantas livrarias tem e assim por diante. Tá? O Ministério da Cultura não tem isso. Então, a gente ainda tem dados muito frágeis, né, que são gestão da informação. Tá aí, ó, o bibliotecário, nosso dia. Vamos trabalhar na organização desses dados. Né? Bom, é importante lembrar que as políticas públicas no Brasil não começam agora, elas começaram lá no governo de Vargas. Tá? A gente tem exemplos, a gente tem Mário de Andrade inovando, né? Falar em inovação, 1937, 36, Mário de Andrade construindo uma política pública e vários outros aí na sequência no nosso país. O que a gente percebe é que as políticas elas são descartadas, elas não são melhoradas, qualificadas, elas são descartadas e tudo se começa do zero. A gente começa do zero sempre. Bem, dentro desse contexto, o que nós estamos fazendo na universidade, especificamente na Unirio, tá? Onde eu atuo? Nós temos lá um grupo de pesquisa que trata, nós trabalhamos especificamente com bibliotecas públicas, a gente tem na UFMG um grupo de pesquisa muito forte em bibliotecas escolares, mas na Unirio trabalhamos com projetos de análise de políticas públicas, então fiquei muito feliz também com o convite, porque aprendi, né, que aqui também vocês têm núcleos de análise e fomos convidados a participar. E tenho certeza que nós entraremos em contato. Então, a gente vem fazendo mapeamento de políticas
para o livro, leitura, literatura e bibliotecas, tanto no nível federal como nos níveis estaduais, municipais. Análise dessas políticas, essas análises levando em consideração as relações institucionais, os grupos de interesse, as relações de poder, porque isso é muito importante, não é só uma negociação, tem relações de poder em tudo isso. Os mais fortes, né, têm uma voz maior. Então, como que a gente ocupa os espaços e consegue equilibrar esses poderes? Estudo sobre o foco nos orçamentos, com foco nos orçamentos governamentais e nas formas de investimento nas bibliotecas. Olha, nós precisamos ver, nós investimos muito em bibliotecas públicas. Vocês não são do Rio de Janeiro, mas devem conhecer as bibliotecas parque do Rio de Janeiro. Foi muito dinheiro que foi investido nas bibliotecas parques e hoje elas estão fechadas. Como que um governo recebe recurso, investe e depois fecha? Então, nós temos que acompanhar, monitorar tudo isso. Estudos sobre o tipo de participação dos bibliotecários na construção de políticas culturais e sua relação com a sociedade. Enfim, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, com vistas a desenvolver estudos, mas também formar bibliotecários que tenham essa consciência crítica e tenham a disposição de atuar como gestores públicos e como analistas nesse momento em que a gente tem sempre, né? Não é só nesse momento, acho que a gente tem sempre que estar monitorando os investimentos públicos. Acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento, e eu aguardo, passo para outra parte. Muito obrigada, Elisa. Eu queria fazer uma comunicação aos presentes que lá fora nós temos água e café para quem estiver com sede, com vontade de tomar um cafezinho. Eu agora passo a palavra para o Ricardo Queiroz para fazer suas considerações, por favor. Fazer um arranjo aqui. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas, né? A maioria aqui é mulher, a gente tem que destacar o todas, né? Que eu já vi gente dando muita mancada por aí, falando só todos e sendo vaiado em vários auditórios aí. Ricardo, posso falar uma coisinha? A gente devia começar com todas e todos. Tá bom, eu já comecei errado, a Elisa já. Agradecer a Mônica, a Janice o convite, a Rafael mais detidamente, que fiz um contato mais direto com ele, né, que faz parte da equipe. Agradecer a presença de todos os bibliotecários e não bibliotecários, né, porque a gente tem que destacar os profissionais que trabalham em conjunto com a gente, né, não só bibliotecários, educadores, enfim, todos os tipos de profissão, né. Porque o bibliotecário lida, sobretudo, com informação e conhecimento. Informação que galvaniza conhecimento. Conhecimento de um segmento da sociedade só é questionável, né? Então, o bibliotecário sempre tem que pensar que ele é um facilitador de outras áreas para construir um projeto comum para os lugares da informação. Ou, como disseram aqui, um termo que eu acho muito, muito interessante para a biblioteca, que é um lugar de possibilidades, né? Eu vou plagiar aí quem falou antes aí nas homenagens aí, porque eu acho que a biblioteca e o centro de informação, antes de tudo, é um lugar de possibilidades. Bom, depois de tantas falas, né, a gente chega com uma ideia de fazer uma comunicação sobre um assunto, né, políticas públicas no caso, e você vai mudando no processo, né? Eu já mudei umas 5 vezes, né? Eu já nem sei mais o que eu vou falar, então eu vou falar e vocês me ajudem aí se eu me perder aqui na minha fala. Falar um pouco da minha trajetória. Eu estava perguntando aqui para a Janice, tem muitos alunos de biblioteconomia e de ciência da informação, biblioteconomia, ponham o nome que quiserem, tá? O léxico aí não muda muito. Muitos alunos de biblioteconomia aqui nesse auditório, eu acho que essa é a grande força, né? Encontrar, primeiro, pessoas que se interessam pela área, que se interessam de dedicar suas vidas à área e se interessam efetivamente de comemorar com conteúdo, né? Que é o caso aqui dessa homenagem, que é uma homenagem que eu acho que é extremamente pertinente para as casas legislativas, né? Porque uma homenagem de casa legislativa à nossa profissão tem que ser uma homenagem politizada, né? E aqui, colocando a política pública como centro das nossas discussões,
já é um aceno para esse momento, né, que eu senti aqui, conversando com a Janice e com a Mônica, na hora do almoço, né, que é um momento bem interessante, né, onde as casas realmente estão trabalhando em conjunto, né, para mostrar da necessidade de duas casas trabalhando com centros de informação aqui no nosso parlamento, né, com especificidades, com um papel, né, de cada uma, né, o que reforça ainda mais a nossa profissão e o nosso fazer de biblioteconomia e da ciência da informação. Aí vamos parar de enrolar. Vou começar falando um pouco da minha trajetória, que tem muito a ver com políticas públicas, me formando lá na década de 90 como bibliotecário. Quando eu entrei para fazer o curso de biblioteconomia, em 91, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer no final do curso. Eu tinha uma vaga, né, ideia que era trabalhar com arquivo musical. Isso em 91. Eu gostava muito de música. Eu falei, eu quero trabalhar com arquivo musical, mas era uma área que eu percebia que tinha vácuos e tal. Bom, 4 anos se passaram e eu caí em biblioteca pública, né? Foi praticamente um convencimento de leituras, de percepção daquele momento, né? Porque isso é década de 90, né? Onde você tinha, né, um discurso que não é muito novo, mas ele se reincide na sociedade, uma discussão muito forte que rumava para um Estado mínimo, né? Ou seja, a política pública tendo menos espaço na sociedade. O Estado mínimo é um Estado que investe menos, né? Sobretudo nas áreas sociais, que é a área que nós atuamos, né? Lembrando que a nossa área ela é privilegiada, entre aspas, porque ela atua sobremaneira na intersecção entre cultura e educação, né? Que são 2 áreas basilares de formação de qualquer sociedade, né? Você tem cultura e educação na base de qualquer sociedade. E a biblioteca está nesse meio, né? Às vezes de forma privilegiada e muitas vezes de forma não privilegiada, porque ela fica ali no chiaroscuro, né? Ela fica numa zona cinzenta, que nem sempre é cultura, nem sempre é educação, né? Ela fica, e principalmente no que tange a recursos e aplicação de políticas públicas, você fica naquele... Olha, a biblioteca é da área de cultura, ou a biblioteca é da área de educação. Eu vivo muito isso porque eu trabalho em município desde depois que eu me formei. Então, eu me formei e passei num concurso para bibliotecário de biblioteca pública e fui atuar na fronteira, que eu acho que é o lugar principal de atuação do bibliotecário, que é na mediação, que é no atendimento de público em biblioteca pública, com toda a precariedade, com todos os problemas que tem. Eu acho que é o papel mais nobre de qualquer bibliotecário, não querendo puxar sardinha puxando para o lado que eu atuei até hoje, né? Porque você lida com todo tipo de público e lida com uma diversidade muito grande e, em geral, com recursos muito insuficientes para fazer com que essa atuação seja a melhor possível. Fui trabalhar em biblioteca pública lá em São Bernardo, fiquei 8 anos, mais ou menos, uma média de 8 anos em atendimento, montei lá um espaço que não é novo, não é a primeira lá de São Paulo, que é a Gibiteca, um espaço de quadrinhos, que atrai, inclusive, um público que é um público que se ausenta das bibliotecas públicas, que é o adolescente, né? Quando ele entra no segundo grau, da minha época, segundo grau, nem sei como é que é agora, ensino médio. Ser antigo tem dessas coisas. No ensino médio, ele se ausenta da biblioteca, né? Então, ele deixa de usar ter a biblioteca como um espaço de referencial. Não é todo mundo, tem muita gente que continua frequentando, mas a grande massa age dessa maneira. E a Gibiteca me deu a primeira percepção real de como que a gente tem ilusões em relação aos espaços públicos de informação e conhecimento, né? Porque traz um público completamente diferente, que não é o público tradicional da biblioteca. É um público que tem, primeiro, outro gosto, né? Tem outro tipo de leitura e tem uma visão de espaço público completamente diversa, né? Muito mais interativa, pelo menos os meninos que frequentavam lá o espaço que eu trabalhava, muito mais interativa, participativa, proativa mesmo no espaço. Eles querem trazer os gostos dele, as ações deles,
as escolhas estéticas dele para dentro daquele espaço público. Então, eles promoviam, por exemplo, oficinas gratuitas que eles mesmos organizavam, rodas de bate-papo a respeito das coisas que eles gostavam dentro da Gibiteca, né? Sem dinheiro. Não tive orgulho nenhum de fazer coisa sem dinheiro. Uma coisa para quem vai atuar em biblioteca pública, que é estudante, eu sempre falo, não tenha orgulho de fazer nada sem dinheiro, não tenha orgulho de fazer nada sem recurso. Isso é uma falsa, uma falsa ideia que se dá. Olha, a gente faz aqui muito sem recurso. Eu sei que às vezes é impossível fazer, ficar esperando cair dinheiro do céu, mas principalmente quem trabalha em biblioteca pública, no setor público, tem que sempre ter o discurso de exigir recurso para valorizar o próprio trabalho que faz e fazer com que esse trabalho seja melhor. Esse discurso de faço muito com pouco não me convence. Tá? Isso é um desserviço para a nossa área e para outras áreas. Eu acho que isso tem que ser colocado. Mas voltando, lá na Gibiteca eu tive essa percepção. Eu falei, as pessoas querem atuar, sim, proativamente nos espaços públicos. Elas têm essa disposição. Dependendo muito do tipo de abordagem, o tipo de política aplicada, isso é possível. Logo depois, em 2009, eu passei para a parte mais dura na minha carreira, que foi a parte de gestão. Eu fiquei chefe de divisão de bibliotecas lá em São Bernardo durante 3 anos. E aí que eu vi, aí que as ilusões se dissipam, né? As ilusões se dissipam, mas você tem uma visão muito clara do que é necessário para você praticar realmente uma política efetiva numa cidade, né? Constituição de 88, né, que ainda está em vigor, né? Às vezes a gente fica em dúvida. Ela reza que o município, né, dentro dos seus artigos, enfim, ela reza que o município é o lugar onde a política pública vai ser efetivamente aplicada, né? Você tem a municipalização das políticas, né? Pelo menos isso está ali nos preceitos colocados pela Constituição de 88, né? O governo federal dá as diretrizes gerais, o Estado facilita e o município aplica, né? Mas aí você percebe o seguinte, no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano de gestão, eu percebi o quão deficitário nós somos em termos de gestão no local, no município, né? A gente tem dificuldades do quê? De staff. Primeiro, você não tem formação para as pessoas. Existe, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas discute política pública desde o final dos anos 70 aqui no Brasil, né? Antes ainda tinha gente, várias universidades, mas o profissional da nossa área, principalmente, ele fica alijado disso, né? A própria universidade, né, com raras exceções, né, não estimula o estudante a mergulhar nesse universo tão complexo que é a política pública, né? Estou sendo aqui totalitário, talvez, né? Até para estimular os nossos amigos da universidade que estão presentes aqui, né? Eu sei que tem muita gente que estuda e que se dedica a vida a isso, mas em geral não é, tá? Então, quando você, como bibliotecário, você vai enfrentar um desafio de gestão com pouco dinheiro, voltando àquela questão que eu falei, na intersecção entre educação e cultura, que é bonita no papel, né? Na teoria, você consegue trabalhar essa intersecção, essa transversalidade das áreas de uma maneira muito produtiva. Só que, na prática, na questão da gestão, e principalmente no que tange a recursos, você sempre fica à margem, né? Eu vivi isso na pele, na experiência que eu tive lá na chefia de divisão em São Bernardo. Em 2010, a gente faz, 2010 para 2011, a gente pega o primeiro desafio que eu tive de verdade, que era um projeto da DLL, o Agente de Leitura, né, que chegou lá para a gente. O Agente de Leitura é um projeto muito... Foi uma coisa do Fabiano dos Santos, lá do Ceará, uma ideia dele lá no Ceará, baseado nos agentes de saúde, né, que tinha como objetivo final levar a ação de leitura para a casa das pessoas, numa ação muito parecida, similar aos agentes de saúde, né, nessa relação mais orgânica e próxima com os munícipes, com os moradores, e principalmente em áreas de alta vulnerabilidade.
E aí, de repente, me cai no colo, quando eu vim aqui em Brasília fechar o convênio aqui no Ministério da Cultura, na diretoria do Livre Leitura, eu vim para conseguir o máximo de agente de leitura. 3 semanas depois eu percebi a treta que eu arrumei para mim mesmo, porque para gerir aquele tipo de coisa, num lugar, dentro de uma cultura administrativa que não estava muito diferente da saúde, por exemplo, que vem discutindo política pública desde o final dos anos 70, construindo agentes políticos, né, e agentes técnicos capacitados para trabalhar e que tem muita dificuldade. Imagina na área de educação e cultura, e principalmente na área de biblioteca. A gente teve que lidar com um monte de desafios nesse projeto, né? Eu escrevi um texto a respeito disso, devo publicar ainda, já está até passado o texto, mas por falta de iniciativa minha mesmo eu não consegui publicar, mas contando um pouco a história da gestão desse projeto, né? Foi aí que eu comecei, aí eu vou saindo um pouco da inocência, gente, eu estou contando um pouco da minha perda de inocência na área de gestão e de políticas públicas. Foi um aprendizado muito grande para a equipe, era uma equipe formada, como eu disse no começo, por bibliotecários e não bibliotecários, então a gente tinha uma equipe muito pequena, de 5, 6 pessoas, com alguns bibliotecários, 3 ou 4, um sociólogo, um historiador e um menino que estava fazendo faculdade ainda de economia. Lidar com vários desafios, conhecer um pouco mais a fundo a gestão, né? Foi um aprendizado para todos, a gente conseguiu cumprir o projeto até o final, respeitando todas as exigências do governo federal, que não são poucas, né? E também não tem que ter, porque a gente tem que obedecer para que a lei tenha, para que esse projeto seja efetivamente aplicado na cidade. Esse aprendizado me deu essa perda de inocência. Rapidamente, por 5 minutos aí, imediatamente depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa casa como essa. Eu saí lá da chefia de divisão em 2014. Em 2012 eu saí, fiquei 2 anos trabalhando na biblioteca de novo e recebi um convite de um vereador lá de São Paulo, que depois foi o presidente da Câmara, para ajudar ele a construir um projeto, um programa que foi o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, né? Fui para São Paulo, saí de São Bernardo, fui para São Paulo. Logo eu descobri que tinha muita gente já mexendo com o plano, militando. Tem uma até que está na plateia que vai falar depois para você, que é a Isabel, que foi muito importante na construção desse plano, né? E a gente tinha um desafio de construir com vários atores da área do livro e leitura, né, de vários segmentos, né, atores que, inclusive, não tinham experiência de trabalhar junto, pessoal de editora, por exemplo. Qual que é a relação do bibliotecário com as editoras? É de comprador, né? Imagina só você sentar numa mesa e discutir a construção de política pública com alguém que você vê às vezes, até como inimigo, né? Falar assim, é o cara que quer vender livro para mim, é o cara que quer vender livro mais caro possível, né? E outros atores, mediadores, professores, né? E nesse processo de construção, eu atuei como assistente parlamentar e o representante da Câmara Municipal no processo como um todo, né, que implicava legislativo, executivo, parlamento e principalmente sociedade. Aí foi um instante mais rico, talvez, da minha carreira, exatamente pela relação com esses atores e esses segmentos diversos do livro da leitura, né? E aí você perde mais um tiquinho, né, do pouco que sobrou da inocência que você vai acumulando com a sua carreira. Você fala o quanto é difícil você lidar com interesses conflitantes, porque são interesses conflitantes. Toda discussão de construção de política pública passa pelas questões da gestão que eu coloquei aqui e principalmente por um item, que é um item singelo e essencial, que é recurso, né? Recurso, orçamento, luta pelo orçamento é sobretudo uma luta, uma luta onde a relação de classes está implicada, né? Não dá para você fugir disso, né? Os recursos são poucos, principalmente para a área de educação e cultura, não são nunca o suficiente para você conseguir aplicar efetivamente uma política. Então você tem que discutir isso sempre na ponta da faca, sempre com aquele outro que está entre sorrisos e cafezinhos com você, sendo seu opositor.
para dar mais complexidade, esse seu opositor é seu grande aliado para que essa política seja efetivamente colocada, né, para a sociedade. Porque sem ele, você fica uma voz isolada, né, como segmento. Ótimo. A gente construiu o plano municipal com muito sangue, luta. 2016 foi sancionado pelo prefeito Haddad, em 2017 houve a eleição do prefeito Dória. No final de 2017, o prefeito Dória, né, num ato autocrático e monocrático, destituiu o conselho que a gente conseguiu. Um dos grandes problemas foi o conselho. A gente queria que esse conselho tivesse representatividade para que o executivo fosse cobrado, né, dos diretrizes e metas que esse plano colocou no texto do documento, né? Esse conselho foi dissolvido em 2017, né, e foi nomeado um conselho, efetivamente pelo secretário, né? Ou seja, a grande força e o grande diferencial do plano municipal era a participação social. E essa participação social foi jogada pela janela pela gestão. E eu estou falando isso tranquilamente, porque na construção do plano a gente lidou lá com vários segmentos e várias áreas, várias pessoas de ideologias diferentes, né? Não tinha uma ideologia só, não tinha um partido só, foi suprapartidário, mas o atual prefeito e o secretário dissolveu esse conselho. E esse conselho hoje não atua no plano. O plano está lá, não foi cumprido meta nenhuma. Tá, beleza. Mas foi uma experiência muito boa, né? Muito interessante. E eu, nesse último ano, voltei para onde eu comecei, lá na década de 90. Voltei para a Biblioteca Pública. Trabalho hoje na Biblioteca Pública de São Bernardo, chamada Monteiro Lobato, é uma biblioteca de 62 anos, a primeira biblioteca da cidade. Quando eu voltei cabisbaixo, meio derrotado. Falei assim, eu participei de tanta coisa nos últimos anos, eu fui lá e assim, o que me deixa otimista hoje, né? Uma das coisas que me deixa otimista. Eu trabalho numa biblioteca de centro da cidade, uma cidade complexa como São Bernardo, cheia de problemas sociais, cheia de diferenças, com áreas de alta vulnerabilidade na periferia, mas que tem na sua biblioteca pública, que é o espaço mais aberto da cidade, uma média de 700 pessoas por dia, 700 consulentes por dia, né? O que não é pouco numa cidade de 900 mil habitantes, né? A gente teve um total de 122 mil visitas o ano passado, né? Então não é pouco. Então a esperança de novo, né? Eu vim beber na esperança de novo do fronte, que é a área de mediação e de atendimento ao público, né? E acho que é isso. Obrigado. Muito obrigada, Ricardo, por nos passar esse panorama, não é? Essa sua biografia permeada pela sua luta, não é? Pela causa do livro das bibliotecas. Eu gostaria de lembrar a todos que nas laterais, colegas com papel e caneta, para aqueles que desejarem fazer perguntas ou então algum tipo de declaração, e esse material vai ser coletado, vai ser trazido aqui para a mesa e vai ser respondido ao final, depois da próxima palestra. Eu agora passo a palavra a Carolina Perdigão. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje, presente, no Dia do Bibliotecário. Aproveito para desejar um feliz Dia do Bibliotecário a todos vocês. O Guilherme não pôde comparecer, o diretor do Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura, e aí me passaram a bola aqui de última hora, então eu vou tentar falar um pouquinho. E estou muito feliz também de estar aqui junto com a Elisa, que em 2014, 2015 foi a minha chefe, a minha coordenadora no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, e com quem eu pude aprender sobre o assunto. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que o departamento está fazendo. Vou dar só um apanhado geral, não vou falar muita coisa, para não passar o tempo, que eu sei que o pessoal já está meio apressado ali. Nós temos hoje lá no DLLB 2 editais previstos para esse ano,
que é o de apoio às bibliotecas comunitárias e bibliotecas públicas. São editais previstos para serem lançados esse ano. E o edital também de apoio a... Falei da biblioteca comunitária e biblioteca pública. Qual que é o outro? Sim, de apoio às feiras literárias nacionais e internacionais, para a internacionalização da literatura brasileira. E queria falar um pouco mais, que é a minha área aqui, que é a BDB. Eu estou em Brasília e eu sei que todo mundo, a comunidade, pede por isso. É uma biblioteca querida aqui na nossa cidade, do nosso coração. Eu trabalhei por 9 anos lá. E hoje eu estou como coordenadora da biblioteca, tem 11 meses. As pessoas falam a biblioteca está fechada. A gente, lá no departamento, a gente brinca e fala, não, a biblioteca não está fechada, o que está fechado é o prédio, porque o nosso trabalho ele continua sendo feito lá no Ministério. Perdão. Continua sendo feito no Ministério, a gente está trabalhando assim, arduamente para devolver a biblioteca para a sociedade de Brasília, com vários projetos. Como todos sabem, ela foi fechada em 2014 pela Defesa Civil por conta de problemas estruturais e demorou uns 2 anos e meio, mais ou menos. Em 2016, a gente fez obras para desinterdição e ela foi desinterditada em 2016. E de lá para cá a gente tem trabalhado nos projetos de modernização da biblioteca. Nesse meio tempo, que as pessoas perguntam muito por que demorou tanto, não é falta de vontade nossa, não é falta de trabalho. Com essas obras, em 2015, 2016, as obras de desinterdição, a gente percebeu que não bastava só cumprir aquilo que a Defesa Civil tinha apontado. A gente resolveu devolver à sociedade brasiliense uma biblioteca mais moderna. Como disse o deputado Reginaldo Veras, na fala dele, que as bibliotecas geralmente ocupam espaços de outras coisas, né? Não foi destinado a ser uma biblioteca. E esse também é o caso da biblioteca demonstrativa, conhecida como BDB. Lá era um restaurante, e aí, de repente, virou uma biblioteca. Então, a gente estamos trabalhando nesses projetos de modernização para poder devolver à sociedade uma biblioteca moderna e acessível. Desculpa. E acessível, que não era. Então, acho que por isso um pouco dessa demora. E a boa notícia é que agora foi lançado o edital da obra. Já tinha sido lançado um edital para o projeto executivo da obra, já foi cumprida essa etapa, é uma boa notícia. E a outra boa notícia é essa, que saiu o edital para a obra, e a obra deve acontecer, deve ser iniciada, acreditamos, agora no comecinho de maio. E a gente pretende devolver essa biblioteca pronta, linda e maravilhosa, se Deus quiser, até o final do ano, até dezembro. É o que a gente espera. Outra coisa que a gente tem feito lá na BDB, apesar do prédio estar fechado, como eu disse, a gente continua trabalhando. Existe um prêmio chamado Prêmio Internacional Literário de Dublin, em que a Biblioteca Demonstrativa ela é representante nacional nesse prêmio desde 2004. E, pela primeira vez, um escritor de língua portuguesa venceu o prêmio e foi o escritor que a gente indicou. Então, foi um motivo assim, de muita alegria para a gente lá, no meio de tanta notícia ruim, né, da BDB, está fechada e tudo mais, foi um motivo de muita alegria para a gente. O Escritório de Direitos Autorais também continua funcionando para registro de obras, né, de música, de livros. Então, o trabalho tem sido feito. Eu gostaria que vocês, quem tiver alguma dúvida, podem acompanhar no Facebook da biblioteca, nas redes sociais. Tem o e-mail também institucional, que é o bdb@cultura.gov.br. E acredito que... tem outra coisa também, gente, já ia esquecendo, sobre a Caravana Cultural BDB. É um projeto que a gente tem trabalhado, acredito que deve sair em maio ou junho, previsão acho que junho.
de levar ações culturais para as regiões administrativas aqui do DF, enquanto o prédio da biblioteca não reabre. E, com isso, levar a cultura para a população do DF. São feiras, feiras não, ações culturais, eventos com sarau literário, apresentação de grupo musical, de dança, e com isso a gente poder levar um pouco de cultura e levantar de novo o nome da biblioteca enquanto o prédio está fechado. Essas são as ações, mais ou menos, que a gente tem trabalhado. E, basicamente, é isso. Eu desejo a todos vocês um feliz dia do bibliotecário e muito feliz de estar aqui. Carolina, muito obrigada. Muito obrigada aos nossos 3 palestrantes que trouxeram para nós um panorama, do que existe hoje no Brasil ou daquilo que nós gostaríamos que existisse no país em termos de políticas públicas para o livro, para a literatura e para as bibliotecas. Eu percebi que o mais importante é que a gente tenha condições de saber exatamente quais são as atividades atualmente, fazer um mapeamento bem detalhado para que a gente tenha condições de propor e também que as pessoas, que a participação social seja mais forte, para que mais atores se envolvam nessa nossa luta. Nós precisamos profissionalizar a luta para o acesso à informação, para o acesso à cultura e à educação nesse país. Eu vou pedir agora aos nossos palestrantes que voltem à plateia e vou convidar a Bel Santos Maier para vir aqui, porque a gente tem uma agenda ainda extensa para cumprir até às 18 horas. Bel, então, pode subir aqui com vocês, Bel Santos Maier. Nós estamos esperando ansiosos.